Saia agora de sua parentela, parte 2. Então nós vimos que Jacó e suas esposas, filhas de Labão, já estavam sabendo que Labão era falso, enganador, mentiroso, invejoso, e fugiram de Labão, que tentava escravizar Jacó. Embora fez proposta para Jacó trabalhar para Labão, seu sogro, que também era seu tio, em troca de esposas, em troca de rebanho e bens e servas, veja que mesmo assim, quando Jacó foge de Labão, Labão vai atrás de Jacó, depois de 3 dias que ele descobriu que Jacó tinha fugido, porque percebeu o engano de seu sogro, que estavam querendo mantê-lo escravo. Embora fizeram um acordo, parecia que Labão fazia acordo, porém, na cabeça de Labão, ele estava só, infelizmente, escravizando o seu genro. E veja que Labão tem a audácia de dizer para Jacó que tudo que Jacó tinha era dele, Labão. Labão falava, as filhas são minhas. Porém, Jacó trabalhou pelas filhas de Labão para casar, era esposa de Jacó. Mas na cabeça de Labão, as filhas eram dele. Também Labão falou para Jacó que o rebanho de Jacó era dele, Labão. Porém, o rebanho de Jacó foi salário do serviço que fazia Jacó, seu sogro e tio Labão. Então perceba que mesmo fazendo acordo, na cabeça de Labão é como se Jacó não fosse uma pessoa e não tivesse direitos. É como se Jacó tivesse que ser dependente dele, trabalhar para ele. Ele queria tirar de Jacó a bênção que era de Jacó, por causa do trabalho de Jacó. Deus abençoava as mãos de Jacó. E Labão tinha inveja, queria tirar o que era de Jacó, falando que era dele. Então não era Jacó que tirou as coisas de Labão. Na verdade, era Labão, seu sogro e tio, que quis tirar as coisas de Jacó. Deus ainda, quando Labão está indo atrás de Jacó, que Jacó está fugindo, escondido do seu sogro, por causa disso, Deus ainda dá um sonho para Labão e fala, não fale nada para Jacó, nem bem nem mal. Ou seja, Deus deixou bem claro, não vai atrás de Jacó e não fale nada com Jacó. Nem bem nem mal quer dizer falar nada. Mas Labão é desobediente, é iníquo, é invejoso, é mentiroso, caluniador. E Labão vai atrás de Jacó e fala com Jacó. Aí tem a audácia de falar que é tudo dele. Aí nós vemos Jacó se irando contra o seu sogro e tio, porque era muita mentira, era muito engano, era muita inveja. Gente, como é que pode? Eu fiz negócio com meu sogro e tio e agora ele tá falando que é tudo dele. E o salário dos 20 anos que Jacó trabalhou para Labão, Labão queria que Jacó saísse sem nada. Trabalho escravo seria. E você vê Jacó falando para Labão, o que eu fiz contra ti? Qual é o meu pecado contra ti? Eu não trabalhei para ti em troca de esposas e rebanhos e bens? Por que você vem agora dizer que é tudo teu? Então Jacó teve uma hora ali que ele se irou contra o seu sogro, porque seu sogro estava agindo mal com ele de forma perversa, maliciosa. Tem que tomar cuidado, gente. Às vezes pode ser sogro, pode ser tio, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser da tua parentela. Olha como agiu Labão. Não foi só Labão, foi Esaú. Veja também lá de Davi, pai, irmãos, filhos. Complicado. Jacó ainda declara para o seu sogro e tio, até eu ficava 24 horas acordada, eu não dormia. Eu ficava de dia olhando os seus rebanhos em serviço, a Labão, e de noite também, porque se alguma fera atacasse alguma ovelha do rebanho,
ou até mesmo fosse algum ladrão roubasse alguma ovelha do rebanho, olha que o sogro e o titio de Jacó fazia. Ele simplesmente descontava do salário de Jacó aquela ovelha, né, que foi roubado ou que as feras devoravam. Então veja quanta crueldade. Labão tentou ele insinuou que Jacó era mau, porque ele finge, né? Assim dizem que é o narcisista, ele é mau, o narcisista é mau. E ele finge, ele bota a culpa no outro. Então aqui Labão fala para Jacó como se Labão tivesse preocupado com as filhas e com os netos, mas não estava, né? A gente sabe que não. E Labão fala, vamos fazer aqui um acordo, uma aliança entre nós. Se você casar com outras mulheres ou maltratar as minhas filhas... Gente, mais do que esse pai maltratava as filhas, tratando-as como um negócio lucrativo, em troca, né, do trabalho do genro, as próprias filhas falam isso. Ele nos trata como estrangeiras e não como filhas dele. Complicado. Então, o espírito de Labão existe até hoje, infelizmente. E ele se apossa de alguns da sua parentela, algumas pessoas que estão longe de Deus, que podem vir a te invejar, a querer tirar o que é seu, por inveja. E veja que Labão, esse espírito de Labão, trata a pessoa como propriedade dele, como se não fosse um ser humano, como se não tivesse direitos, mas apenas servir a ele. O espírito de Labão quer ser servido pela pessoa, quer transformar a pessoa em escravo. Tudo que essa pessoa que tem o espírito de Labão faz é tentar escravizar pessoas da sua parentela, que pode ser seu filho, pode ser seu genro, pode ser sua filha, pode ser uma prima, um primo, um tio, uma tia, não importa. Esse espírito quer tirar proveito de outra pessoa. E para isso mente, até mesmo todo acordo que é firmado numa pessoa assim, com o espírito de Labão, eles falam depois que eles não fizeram acordo, que não tem nada, que ainda culpa da outra pessoa, tentando jogar na pessoa justa como se fosse a mentirosa. E é aquela pessoa que tem o espírito de Labão, que é mentirosa e injusta, tenta se fazer de vítima. Mas perceba, né, que a pessoa que é justa, no caso Jacó, ou a pessoa que tem o espírito de Jacó, não aceita isso. Como aceitar? Nós fizemos um acordo, eu cumpri a minha parte. Agora, você também tem que cumprir a sua parte. E Jacó diz não para o espírito de Labão. E Jacó diz, eu não sou teu escravo. Eu trabalhei em troca de salário. Isso que você está vendo agora é o meu salário que nós combinamos. Trabalhei 20 anos para você. Então veja, Jacó mesmo assim mantém sua dignidade, diz não para esse espírito de mentira, né? Espírito de Labão. E veja, fala, eu sou independente, eu estava trabalhando pelo salário, eu recebi meu salário, agora eu estou indo embora e estou levando sim o meu salário. Então Jacó supera, você vê que ele superando o seu então revelado agora adversário, sogro e titio, o espírito de Labão, que se acha extremamente esperto. Na verdade, esse espírito de Labão, as pessoas que possuem esse espírito, elas acham que elas são as espertas. Todo mundo é tolo e bobo, só elas são as espertas. É fácil achar o espírito de Labão se você ficar observando. Observe agora alguém da sua parentela que tem esse espírito. Então Jacó era minoria, embora Labão e seus filhos eram a maioria. Porém, Jacó era invejado porque ele prosperava com seu trabalho honesto. Geralmente, o espírito de Labão inveja aqueles que trabalham, porque o espírito de Labão é o eterno paradigma daquele preguiçoso que quer tomar proveito de outro, daquele ódio gratuito, daquela inveja, né? Você vê daquele que mente por prazer. Esse é o espírito de Labão. E veja que Jacó é o eterno paradigma daquele que trabalha honestamente, prospera, vence e vive da verdade em obediência a Deus. E assim é honrado.